Aori era um estudante normal do ensino médio vivendo no Japão moderno, onde passava a vida em paz com sua irmã mais nova. Mas tudo muda quando sua irmã contrai uma doença crônica mortal sem cura conhecida pelo homem. O custo do tratamento é tão alto que Aori nem poderia sonhar em pagar a taxa com um emprego normal de meio período. Então, em vez disso, ele se volta para o mundo das redes sociais, na esperança de ganhar dinheiro rápido. Infelizmente, ele não é uma garota de aparência medíocre com problemas de atitude que pode postar algumas fotos sensuais e começar a ganhar milhões. Então ele foi forçado a encontrar um novo nicho para si mesmo. Ele decide se tornar um youtuber odiado que todos assistiam porque o odiavam muito e queriam que ele pagasse por tudo que tinha feito até então. Sua presença nas redes sociais começou a crescer à medida que ele desafiava lutadores profissionais respeitados e em seguida os atacava diante das câmeras, enchendo-os de porrada sem nenhum respeito e cuspindo neles antes de fugir como um covarde. Isso irritava muito os espectadores, que costumavam chamá-lo de pedaço de lixo covarde que não consegue vencer uma luta justa. Mas Aori não se importava muito com isso, pois simplesmente servia para aumentar sua retenção de público e outras métricas. Mais recentemente, ele atacou um criador de conteúdo de MMA muito amado e encheu ele de porrada com trapaças antes de fugir da polícia. Isso tem sido o assunto da cidade, já que ele ouve todos falando sobre como esse youtuber estilo Jake Paul, que é um pedaço de precisa levar uma surra. Aori não se importa, no entanto, e simplesmente lê seus comentários, encontrando um ódio ardente por si mesmo em sua própria seção de comentários. Mas não importa, pois ele ri e verifica sua receita, que está nas alturas neste momento. Logo ele desce na próxima estação e entra no hospital onde sua irmã está internada há algum tempo. Ele a encontra olhando para o telefone, então diz para ela se deitar e descansar um pouco. Akari responde dizendo que descansou o dia todo e agora quer conversar com ele, e pergunta onde ele estava. Ele não pode contar a ela sobre seu esquema de ganhar dinheiro, então mente dizendo que tinha algumas coisas para resolver e estava um pouco ocupado com isso. Ele entrega a ela um saco de doces, mas Akari sabe que ele tem um ponto fraco quando se trata de doces e pergunta quantos ele comeu hoje. A princípio, Aori mente e responde que comeu 3, mas Akari não é enganada tão facilmente e diz para ele revelar a verdade. E Aori responde que comeu 6 bolos antes de vir para cá. Akari o repreende, alegando que ele precisa ter mais cuidado com a saúde e deve se limitar a um doce por dia, e começa a perguntar se ele está se cuidando ou se está virando noites novamente e não lavando roupa. Logo ela começa a comer seu pedaço de bolo, mas até isso é demais para ela e ela começa a tossir, o que assusta Aori, que corre para chamar a enfermeira, mas Akari o impede, alegando que vai ficar bem. Akari não sabe por que seu corpo se recusa a colaborar com ela, mas Aori diz a ela para não perder a esperança, pois a viagem deles para os SA é em um mês, e lá um super médico vai examiná-la e lidar com quaisquer problemas que ela tenha. Akari não tem certeza, pois ouviu falar sobre as contas médicas nos SA para um simples curativo, mas seu irmão diz para ela não se preocupar, pois ele tem tudo sob controle, e dinheiro não será um problema graças ao seu trabalho paralelo bem remunerado. Mais tarde naquele dia, ele pensa nos dias no orfanato quando o velho diretor costumava ensinar a todos os órfãos a sempre fazer a coisa certa, não importa o quão difícil fosse. Mas Aori foi completamente contra isso. Se houvesse uma maneira de ganhar um bom dinheiro com trabalho duro, ele faria, mas infelizmente ele nunca teve a oportunidade de frequentar uma boa escola, e a única coisa que ele tem é um corpo resistente, que é bom em brigas. Ele pensa em como foi contra tudo que lhe foi ensinado no orfanato, mas não se importa muito, pois está pronto para queimar o mundo inteiro se isso significar que ele pode salvar Akari. Um mês se passa desde aquele dia, e Aori esteve completamente inativo em sua conta de mídia social. E o boato na rua é que ou ele foi morto por um mafioso furioso, ou se aposentou completamente. Aori, no entanto, não está morto, e está indo bem em seu apartamento de um quarto, comendo potes de pudim de uma loja de conveniência e falando com Akari ao telefone, perguntando se ela gostaria de um pouco. Akari responde que adoraria comer pudim de chocolate, então Aori promete levar um pouco quando for visitá-la novamente. Ele parece contente com sua vida, e logo vai dormir com o telefone na mão, algo com que posso me identificar. Mais tarde na noite, enquanto tinha alguns sonhos agradáveis, ele é subitamente acordado por um barulho repentino e fica horrorizado ao ver uma figura pairando sobre ele com uma maldita marreta. O intruso tenta bater a marreta em cima dele, mas graças aos seus reflexos rápidos, ele consegue desviar. O intruso o chama de impê por desviar para fora do alcance, e segue com mais 3 ataques, visando o telefone nas mãos de Aori. Mais uma vez, Aori consegue desviar, salvando sua vida por um fio, mas acaba deixando cair o telefone no último momento. Foi nesse momento que ele percebeu que esse ladrão estranho não está atrás dele, mas na verdade atrás de seu telefone. Felizmente, ele consegue pegar seu telefone antes que o homem pudesse destruí-lo, e começa a fugir para fora da casa. Aori decide correr para um parque bem iluminado, esperando despistar o agressor, e envia uma mensagem para Akari sobre o intruso que acabou de entrar em sua casa. Akari continua mandando mensagens para ele, dizendo para ele fugir e ir para a polícia, mas em vez de correr ou chamar a polícia, esse idiota está falando com a irmã no telefone. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, o intruso o alcança mais uma vez e tenta atacá-lo, mas desta vez Aori decide manter sua posição e revidar. Ele bloqueia a marreta com um chute, o que surpreende o agressor, então Aori parte para o contra, que é bloqueado pelo intruso facilmente. Aori continua sua série de socos e lança um chute para garantir, mas todos os seus ataques ou são desviados ou são parados pelo psicopata da marreta facilmente.
O intruso tenta tirar o telefone das mãos de Aori mais uma vez, e erra por pouco. Aori não tem ideia do que diabos ele quer. O intruso então grita o nome completo dele, alegando que ele é um youtuber, cujo trabalho é postar conteúdo de rage bait, isca de ódio, e provocar garotinhas e esquerdistas liberais diariamente sem motivo algum. Ele afirma que assistiu aos seus vídeos, mas não voluntariamente, e declara abertamente que seus vídeos são nojentos e o fazem querer vomitar. Ouvindo isso, Aori pensa que este homem é um daqueles espectadores irritados que decidiu assumir a responsabilidade de lidar com ele. Então Aori se ajoelha e pede desculpas do fundo do coração, alegando que tudo o que fez foi por dinheiro e sem agenda pessoal, já que sua irmã estava muito doente. Ele afirma que parou de fazer tudo isso desde que sua irmã melhorou, e diz que ele pode bater nele o quanto quiser, mas implora para não matá-lo, pois quer ajudar mais sua irmã. Ele diz para deixar seu telefone intocado, pois está mandando mensagem para sua irmã agora mesmo, que está bem longe, e ele não quer perder o contato com ela. Antes que ele pudesse completar sua frase, porém, o homem ataca seu telefone mais uma vez com a marreta. Aori diz para ele recuar, pois ele pode bater nele o quanto quiser, mas o homem responde que não se importa com ele, e só quer destruir o telefone o mais rápido possível. O intruso se acalma um pouco, alegando que Aori soa como um homem louco agora, já que sua irmã está morta há mais de um mês. Aori não consegue aceitar essa realidade, e pergunta se ela está morta, então com quem diabos ele está trocando mensagens em seu telefone? Acontece que, como os Estados Unidos decidiram atacar a Venezuela sem motivo algum, o voo dela para a América acabou sendo cancelado, e a saúde dela piorou nos dias seguintes, levando à sua morte. Aori foi incapaz de aceitar essa realidade, e até perdeu o funeral da própria irmã antes de se fechar em sua própria casa. Ele continuou mandando mensagens para Kari em seu telefone, implorando para que ela respondesse. Quando um dia, depois de se entupir de comida rápida, ele viu o sinal de lido aparecer no topo de sua mensagem e recebeu uma resposta de Akari. Ele não conseguia acreditar nos próprios olhos, mas Akari parecia ela mesma, pois sabia todas as coisas que só ela poderia saber. Isso o fez acreditar que a pessoa com quem ele estava falando era a verdadeira Akari, e ele se recusou a acreditar ou ouvir qualquer um dizendo o contrário. De repente, seu telefone começa a falhar, e o feed de vídeo de Akari aparece na tela enquanto ela começa a falar com ele com lágrimas escorrendo pelos olhos, perguntando se ele estava bem. Antes que ele pudesse responder, porém, o intruso consegue tirar o telefone dele e o golpeia com sua marreta, enquanto Aori é lento demais para pegá-lo com segurança. Para sua surpresa, porém, o telefone não quebra, e de repente, uma energia ameaçadora e estranha começa a sair do dispositivo, enquanto Akari se materializa bem na frente dele através do telefone. Aori não consegue acreditar nos próprios olhos, e cai de joelhos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas logo, o rosto de Akari se contorce e se transforma em uma máscara demoníaca com sangue escorrendo pelos olhos, enquanto ela se transforma em um ser demoníaco. O intruso imediatamente diz a Aori para recuar, alegando que ela não é mais sua irmã. Ele afirma que a pessoa com quem ele estava falando era um fantasma. Antigamente, fantasmas costumavam ficar presos onde as pessoas passavam muito tempo ou tinham conexões emocionais profundas, como praias, hospitais, banheiros, salas de música. Mas agora, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em seus telefones, e quando morrem, uma parte sombria de seus espíritos fica presa em seus dispositivos para sempre. Quando a conta de mídia social de uma pessoa morta, também conhecida como conta morta, ganha senciência, ela passa a ser conhecida como uma conta fantasma. E é com isso que eles estão lidando agora. Ele afirma que agora que o fantasma dela foi invocado, ele não pode realmente destruir o telefone e acabar com isso, o que significa que ele teria que destruir o fantasma dela. Mas como este é um fantasma digitalizado, as armas normais não funcionarão realmente nele, então eles têm que confiar em uma arma espiritual especial. Nesse momento, ele pega seu telefone e invoca uma marreta preta dele e começa a bater no fantasma de Akari. Aori está tendo dificuldade em assistir a tudo isso, mas logo o cara da marreta consegue dominar o fantasma e se prepara para acabar com ele. Ele joga sua marreta para o céu e faz chover uma rajada de marretas no fantasma, o que o destrói completamente. Com isso, ele finalmente se prepara para exorcizar o fantasma e pega uma nova marreta para acabar com tudo. Mas Aori não consegue ver isso acontecer e agarra o cara por trás, implorando para deixá-la viva, pois ele não se importa mesmo se ela for um fantasma. O cara da marreta diz para ele soltá-lo e grita com ele que todos neste mundo têm pessoas que morrem, mas é o trabalho dele seguir em frente e continuar seu legado. Isso dá ao fantasma tempo suficiente para recuperar a compostura, e ele arremessa o cara da marreta contra a parede, deixando-o incapacitado e incapaz de se mover. O cara da marreta diz a Aori para fugir, mas em vez disso, Aori caminha em direção à irmã e tenta argumentar com ela. Para seu horror, o fantasma é sua irmã apenas no sentido mais distorcido, pois agarra a Aori com os dentes e começa a mastigá-lo como chiclé. Aori pensa na vida que viveu até hoje e percebe que foi ele quem manteve o espírito de Akari preso a este mundo, e se ele morrer, o espírito dela será automaticamente libertado. Mas nesse momento, ele se lembra das palavras do cara da marreta sobre continuar o legado, e ele salta para fora das garras do fantasma e consegue materializar uma arma de seu telefone, o que choca o cara da marreta. Aori se prepara para o combate final e apunhala sua própria irmã com a espada de chama azul que ele tinha, o que exorciza o fantasma, deixando Aori inconsciente no chão. Um pouco mais tarde, algumas pessoas da academia, de onde veio o cara da marreta, chegam para inspecionar tudo e perguntam como diabos Aori derrotou o fantasma de sua própria irmã. O garoto da marreta relata que Aori tem uma espada de chamas.
O líder deles afirma que não é grande coisa ter isso, mas então o cara da marreta revela que a espada dele era na verdade azul. Isso realmente choca a todos, e o líder imediatamente diz a eles que vão levar a Ori com eles de volta para a academia Madan Academy. E se ele sobreviverá lá e aprenderá ou morrerá, dependerá dele. Quando a Ori finalmente acorda na manhã seguinte, ele se encontra em um quarto estranho, que ele assume ser um hotel. Ele não se lembra claramente de nada que aconteceu na noite passada, e pensa que teve um pesadelo em que sua irmã morreu e virou um fantasma, e então um cara de marreta surgiu do nada e finalmente ele mesmo teve que matar o fantasma de sua irmã com seus poderes especiais. Ele dá um suspiro de fundo que o pesadelo acabou. No momento em que ele se vira, ele vê o cara da marreta bebendo chá calmamente atrás dele. A Ori pergunta imediatamente onde diabos ele está e se eles dormiram na mesma cama. O cara da marreta responde que ele não joga nesse time. Então, a Ori pergunta a ele sobre a Kari e se tudo que ele lembra é a verdade que aconteceu ontem e o que aconteceu com sua querida irmã. O cara da marreta não responde, o que diz muito, e simplesmente devolve o telefone de Aori para ele, e ele imediatamente pesquisa sua irmã, apenas para descobrir que nenhuma conta com esse nome existe mais. O cara da marreta o informa que contas mortas são o resultado quando a conta de mídia social de uma pessoa falecida é possuída pelo fantasma. Então, quando o fantasma é exorcizado, as contas mortas desaparecem automaticamente. Aori está com o coração partido e pergunta se nunca mais poderá falar com sua irmã, e o cara da marreta responde que é meio que de conhecimento comum que pessoas mortas não podem falar. Para sua surpresa, Aori recebe a notícia suspeitosamente bem. Ele sorri, alegando que está tudo bem se sua irmã morreu, já que a doença não a deixaria de qualquer maneira. Ele afirma que fez uma promessa à irmã de que cuidaria de si mesmo, então é melhor ele começar a fazer isso, pois não há sentido em ficar choroso e triste por algo que não pode ser mudado. O cara da marreta responde que é muito óbvio que Aori está simplesmente tentando manter as aparências, e finalmente se apresenta como Cucu. Ele começa a sair da sala e diz a Aori para segui-lo. Eles logo se aventuram para fora e Aori pensa que eles estão em um hotel muito caro, mas Cucu responde que eles estão na Academia Madan, que é uma escola para exorcistas. Aori não consegue acreditar que este lugar super chique é na verdade uma escola, e continua a pensar que isso deve ser uma pegadinha, e que isso é apenas um hotel. Mas Cucu responde que aquele era seu próprio quarto, já que todos os alunos da escola moram no próprio campus. Ele afirma que a escola foi construída intencionalmente para parecer um hotel de águas termais, para enfatizar o fato de que os alunos desta escola limpam o mundo do mal. Enquanto ele caminha pelo campus, um loiro passa por Cucu e tira sarro dele por ter falhado na noite passada e quase ter sido morto, mas Cucu o ignora e segue em frente. O loiro vai em direção a seu grupo de amigos, onde começam a falar sobre o mais novo recruta e como ele é um youtuber de rage bait. Uma das pessoas do grupo afirma que odeia os youtubers de rage bait mais do que tudo, pois são tão irritantes quanto o próprio Jake Paul. Mas a garota de cabelo azul do grupo gosta de Aori, achando que ele parece muito bonito. Cucu dá a Aori um tour completo pela escola, do refeitório às lojas, à recepção e até às fontes termais. Mas Aori não consegue acreditar que isso é uma escola, e continua pensando que deve ser uma pegadinha, e que isso é apenas um hotel. Uma vez dentro da fonte termal, Aori percebe que suas feridas parecem estar cicatrizando a uma velocidade dramática, e a natureza relaxante da fonte começa a relaxar seu corpo, o que o assusta, pois ele pode começar a chorar por sua irmã se não tomar cuidado. Ele imediatamente começa a jogar água no rosto para sair do modo de relaxamento, enquanto Cucu se pergunta onde está o líder. Para a surpresa deles, o líder, chamado Zaki, surge repentinamente da água com seu balançando. Ele afirma que é um monge que também é professor aqui, e aperta a mão de Aori. Uma vez dentro da sala, todos se vestem, exceto Zaki, que alonga o corpo em uma toalha, enquanto Cucu diz a ele que mostrou o campus a Aori exatamente como foi ordenado, e pergunta se ele pode sair agora. Zaki diz a Cucu para não encarar isso como uma tarefa, e aproveitar. Mas Cucu afirma que sente que isso é a punição por ter falhado na noite passada, porque ele odeia todos os youtubers de rage bait tanto quanto qualquer um. Zaki o ignora completamente e se vira para Aori, perguntando se ele está pronto para se matricular nesta escola agora e se tornar um exorcista. Aori fica um pouco atordoado no início, mas depois começa a rir junto com Zaki, pensando que isso é algum tipo de pegadinha. Enquanto Cucu pergunta se Zati está tentando jogar sal na ferida dele, Zati diz a Cucu que está convidando Aori de boa fé, já que ele despertou seus poderes na noite passada e pode ser um trunfo para a escola. Aori está um pouco confuso sobre os poderes. Então, Zati explica que a profissão de exorcista remonta a um milênio, onde os exorcistas têm estado em uma batalha constante contra os espíritos malévolos. Ele afirma que os exorcistas empregam técnicas especiais para liberar energia espiritual conhecida como psicocinese. Mas tudo passou por uma grande evolução após a introdução da internet algumas décadas atrás, o que transformou o cyberespaço em um terreno fértil para esses espíritos e fantasmas, já que eles começaram a se materializar através das mídias sociais, o que deixou os exorcistas em pânico, pois as técnicas que eles desenvolveram ao longo de centenas de anos não serviam de nada contra essas chamadas contas fantasmas. Enquanto Zati explicava tudo, porém, Aori decide que não se importa realmente e se espreguiça antes de sair da sala e verifica no Google Maps para ver onde está e se há algum local turístico que ele possa visitar antes de voltar para sua casa. Zati o impede imediatamente, perguntando por que diabos ele está fugindo e se ele não está curioso sobre suas próprias habilidades e o que exatamente aconteceu ontem. Aori responde que ele seriamente não quer saber nada, nem está interessado em se envolver com o negócio de fantasmas e exorcistas. Ele afirma que simplesmente quer voltar à sua própria vida, arrumar um emprego normal, comer de forma saudável todos os dias e dormir na hora certa, se possível.
Ele nunca mais vai recomeçar seu canal no YouTube, pois a única razão pela qual ele fez todo aquele rage bait foi apenas para conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua irmã em seu tratamento, mas ela não está mais em sua vida. Ele não tem motivo para realmente reviver seu canal ou mostrar seu rosto em qualquer conta de mídia social novamente. Ele afirma que está completamente vazio por dentro e gostaria de passar um tempo sozinho, bebendo um bom chá de boba. Com isso, ele começa a sair, mas Zat o alcança e pergunta se ele não está curioso sobre o que realmente aconteceu com sua irmã e quem é o responsável por sua morte. Isso imediatamente chama sua atenção e ele se vira para encarar Zat, que sorri, alegando que sua irmã não morreu apenas por causa de sua condição médica, que estava estável por tantos meses naquele momento. Ele afirma que sua irmã foi assassinada por uma conta fantasma muito poderosa. O rosto de Auri escurece ao se lembrar da súplica de sua irmã enquanto ela implorava por ajuda em seu leito de morte, quando não conseguia respirar adequadamente. Zat afirma que a conta fantasma responsável pela morte de sua irmã sempre visa pessoas que têm laços muito fortes com este mundo, e sempre que essas vítimas morrem, elas sempre derramam lágrimas de sangue, exatamente como sua irmã fez quando faleceu. Com raiva, Auri pergunta, onde diabos está essa coisa agora? E Zat pergunta o que diabos ele fará mesmo se soubesse. Auri responde que vai matar aquela conta fantasma a sangue frio. Mas Zat simplesmente sorri, zombando dele ao afirmar que ele não pode fazer por nenhuma, já que ele é muito fraco. Isso enfurece Auri além da medida, e ele lança um poderoso direto de direita em direção a Zat, que é interceptado por Cucu no último momento. Auri diz a Cucu para sair do seu caminho neste instante, pois ele vai surrar esse professor monge idiota, que pensa que sabe tanto sobre ele. Cucu responde que ele é um idiota de professor, mas ainda é seu professor. Zat diz a todos para se acalmarem e propõe que, se Auri conseguir derrotar Cucu com seu nível de poder atual, ele reconhecerá a força de Auri e contará tudo o que sabe sobre a conta fantasma responsável pela morte de sua irmã. Cucu parece estar animado com isso, pois queria bater em um youtuber de rage bait e imediatamente pega sua marreta de seu telefone com um sorriso. Mas Auri não parece se importar e imediatamente vai atrás de Zat mais uma vez. Mas ele consegue desviar e começa a correr, gritando para Auri lutar com Cucu, não com ele, enquanto Auri o persegue, alegando que não está aqui para seus jogos de pô, pois alguém com quem ele mais se importava neste mundo maldito foi assassinado. Antes que ele pudesse alcançar Zat, porém, ele é atingido nas costas por Cucu, que o derruba no chão e diz para ele calar a boca, pois seu pequeno infortúnio não o torna especial. Como essa é uma história muito comum nesta academia, Cucu percebe que Auri não lutaria contra ele tão facilmente. Então, ele decide provocar o provocador, alegando que bater nele com uma marreta foi ainda melhor do que bater na irmã dele na noite passada. Isso foi o suficiente para deixar Auri irritado, que se levanta e diz a Zat que obterá todos os detalhes dele assim que encher esse idiota da marreta de porrada. Com isso, Auri imediatamente corre em direção a Cucu e tenta dar uma cotovelada nele, mas Cucu consegue bloquear com sua marreta e o empurra para trás. Essa comoção atrai todos os alunos que caminham pela área e eles param para assistir ao resultado desta luta. Auri imediatamente avança para outro soco, mas Cucu desvia dele e do direto que Auri lança nele. Hyo, a garota gótica, afirma que isso parece um drama coreano, onde ela é forçada a assistir a um provocador e o idiota da marreta que se acha muito cool. Hyo, o aluno com fantoche, afirma que não é todo dia que podemos ver o youtuber de rage bait lutar na vida real. Ren está impressionado com as habilidades de Auri, pois não é qualquer um que poderia enfrentar Cucu em uma briga. Imo é a única pessoa que quer parar a luta, pois não pode acabar bem. De volta à luta, Cucu atinge Auri com outra martelada, mas Auri não é bobo e consegue absorver o dano com seu bloqueio, mas percebe que os golpes são muito fortes e um passo esfalso pode custar a luta. Auri decide dar um passo para trás e desvia para tomar distância, mas Cucu joga sua marreta e atinge Auri direto no rosto. A comoção atrai a atenção de outros professores também, que começam a se reunir, e até a própria diretora chega para ver do que se trata toda a confusão. Um dos professores diz à diretora que eles precisam parar a luta imediatamente e tirar a Ori desta academia, pois seus relatórios não são bons pelo que ele leu. A diretora diz para ele calar a boca e assistir. Cucu diz a Aori que está adorando cada momento de bater em um rage baiter, e a Aori grita novamente que só fez isso para salvar sua irmã. Cucu não está convencido, no entanto, e o golpeia no rosto, alegando que havia outras maneiras de ganhar dinheiro, e ele apenas fez isso porque era fácil, e ele gostava de fazer. A Aori para de se defender e Cucu consegue surrá-lo de novo com sua marreta, antes de usar um de seus movimentos especiais, que converte sua marreta em várias cópias e as joga todas em Aori, derrubando-o no chão indefeso e espancado. Zak aparece em cima dele e sorri, alegando que ele é um lutador corajoso, mas contra Cucu com seus poderes é como levar um punho para um tiroteio. Com isso, ele guia a Aori para pegar seu telefone e canalizar sua energia mágica para equilibrar o campo de jogo. A Aori segue suas instruções e pega seu telefone e imediatamente uma chama azul irrompe, o que choca todos os observadores, incluindo os professores, enquanto Zak afirma que quase não acreditou em Cucu ontem, quando ele alegou ver uma chama demoníaca azul. Zak lembra Cucu para não tocar na chama, e a Aori fica um pouco confuso e se pergunta por que todos estão agindo com tanto medo. Zak diz a Aori para não se preocupar e simplesmente tentar usá-la. Para surpresa de todos, a Aori tenta usar a chama em seus pés, o que lhe dá uma velocidade imensa, mas enquanto corre em direção a Cucu, ele acaba tropeçando e cai de cara no chão. Até Zak fica surpreso, pois a Aori foi rápido demais até para eles verem direito, e poderia ter encerrado a luta se conseguisse se controlar.
Aori ainda não acabou, e corre para Cucu mais uma vez confundindo-o com a velocidade, e quase acerta um soco que deixa um rastro de sangue na bochecha de Cucu. Isso irrita Cucu, que começa a balançar sua marreta em Aori, que desvia de tudo, mas quando ele pensa que pode vencer Cucu, ele é completamente superado quando um Cucu furioso aumenta o tamanho de seu martelo, porque ele cresce, não apenas se mostra, e quase explode Aori em pedacinhos. Aori mal desvia, mas Cucu lança outro ataque, que teria sido o fim de Aori, mas Zack pula no meio, e com um movimento de seu leque, ele desvia o ataque dizendo a Cucu que ele foi longe demais. Com isso, ele se vira para Aori e pede desculpas por deixá-lo todo irritado, mas Aori pede desculpas de volta, e implora a Zack para levá-lo para a academia, para que ele possa encontrar o assassino de sua irmã. Zack sorri depois de ver as lágrimas verdadeiras de Aori saindo finalmente, e o aceita formalmente na academia Madame. Logo depois disso, Zack dá a Aori o que ele quer. Ele mostra a ele um vídeo antigo de uma equipe de exorcistas indo em uma missão para apagar um fantasma da existência, e eles surtam quando veem um cadáver no canto. Eles avistam um smartphone na frente dele, e um fantasma sai dele. O líder dos exorcistas usa seu telefone para escanear o fantasma e encontrar mais detalhes sobre ele, e descobre que eles têm informações no banco de dados. No entanto, no momento em que a informação fica disponível, o exorcista careca diz para sua equipe fugir instantaneamente. Infelizmente, o fantasma não dá a chance de fazerem isso e os mata instantaneamente com uma chama azul ardente. Zack diz a Aori que essa conta fantasma é chamada de Sad Boy K, e eles não sabem quem ele era quando era uma pessoa real. No entanto, a única coisa de que tem certeza é que ele é incrivelmente poderoso e o inimigo número 1 dos exorcistas, mas mais importante, ele é a conta fantasma que matou a irmã de Aori. Aori fica chocado ao ouvir isso, e ainda mais quando percebe que o fantasma usa as mesmas chamas azuis que ele. Zack diz a ele que a habilidade do Sad Boy K é chamada de chama demoníaca, e é uma habilidade amaldiçoada que rouba a vida vital de qualquer um que toca. Aori vê os rostos das vítimas e as lágrimas de sangue saindo dos olhos de Aori, que é exatamente o que aconteceu com a Kari. Ele pergunta a Zack como ele pode ter a mesma habilidade que o cara que matou sua irmã. Zack diz que não tem ideia sobre isso também, e isso só leva a mais perguntas na mente de Aori. Ele começa a ficar nervoso por ter usado uma habilidade tão mortal contra Cucu, e Zack ri, dizendo que é uma coisa boa que ninguém tenha morrido. Aori então pergunta a Zack como ele fica seguro quando está cercada pelas chamas mortais, e Zack pergunta se uma cobra já morreu de seu próprio veneno. Tudo isso é demais para Aori processar, e ele diz a Zack que precisa ir para casa e tirar uns dias para esfriar a cabeça e internalizar sua nova vida. No entanto, Cucu e outros da classe 1B chegam lá nesse momento e dizem a ele que de jeito nenhum ele vai embora agora. Zack o apresenta a Aori como seus alunos e pede a todos que se deem bem com seu novo colega de classe. Mas Cucu imediatamente começa a cutucá-lo, dizendo que ninguém quer ser colega de classe de um cara cujas chamas poderiam matá-los facilmente, mas eles têm que vigiá-lo para que ele não se transforme em um vilão. Cucu chama toda a situação de uma pilha de chamas em chamas, mas então um cara loiro chamado Rain o empurra para o lado e se apresenta a Aori. Ele diz a ele para não se importar muito com Cucu, porque ele é na verdade um cara legal depois que você o conhece. Depois disso, uma boneca falante chamada Hajime se aproxima e diz a Aori que Cucu está apenas bravo porque ele acertou um golpe nele. A Aori surta ao ver a prima da Annabelle, mas ela diz a ele que faz transmissões ao vivo de jogos e eles deveriam fazer uma colaboração algum dia. Rain imediatamente diz a Aori para se preparar para uma selfie, enquanto o resto de seus colegas assistem às pessoas caóticas vivendo suas vidas. Com isso, Zack diz a Aori que ele precisa passar por mais um teste antes de se tornar um exorcista de pleno direito. Ele o leva para a sala de treinamento, onde um dispositivo dourado está pronto para medir suas habilidades de combate. Zack diz a Aori que se ele passar neste teste, será enviado para o campo como um exorcista, e ele encontrará o Sad Boy K mais cedo ou mais tarde. Aori fica animado com a ideia de enfrentar o assassino de sua irmã e diz a Zack para começar o teste. Zack aperta um botão e 2 gênios rosas saem da lâmpada dourada. Zack diz a Aori que eles são espíritos artificiais usados para treinar exorcistas, e ele precisa derrotar 100 deles se quiser passar no teste. Ele o avisa para não subestimar os espíritos artificiais, mas Aori está confiante de que pode derrotar qualquer inimigo. Ele puxa sua espada de chama azul de seu smartphone e acaba rapidamente com o primeiro espírito que o ataca, mas Zack encerra o teste com isso. Aori pergunta por que ele parou e percebe a resposta no momento seguinte. Ele começa a sentir tontura e perde o equilíbrio. Zack diz a ele para olhar a bateria do telefone, porque ela está sincronizada com seu poder espiritual. A bateria chegou a 0, o que significa que Aori usou todo o seu poder espiritual e agora ele é tão inútil quanto um telefone morto. Aori desmaia com isso e quando acorda encontra todos tendo um jantar chique no estilo tradicional japonês. Zack diz a ele que ele já estava cansado após sua luta com Cucu, e o teste foi apenas uma armação para fazê-lo experimentar como é ficar sem bateria. Aori entende agora, mas o que o confunde é como já é hora do jantar quando ele não ficou desmaiado por muito tempo. Zack diz a ele que uma vez que sua bateria acabar, ele ficará inconsciente por cerca de 5 horas, e durante esse tempo ele não acordará de jeito nenhum. No campo, isso o matará, e mesmo se ele sobreviver, ele ainda atrapalhará sua equipe se tornar um vegetal. Aori sente que tem muito a aprender, mas Zack pede a ele para não ficar desapontado por ter terminado tão rápido, porque isso apenas mostra o quão poderosa é sua habilidade. Aori ainda está se sentindo desanimado com isso, e Zack diz a ele que comer para recuperar suas forças. Ele diz a ele que o grande teste é em 1 semana, e ele só tem uma chance, então ele não deve falhar, caso contrário, será capturado e torturado.
Aori fica horrorizado com isso. Isaac diz a ele que muitas pessoas aqui pensam que ele deve ser parente do Sad Boy K, que matou inúmeros exorcistas, e eles querem vingança desesperadamente. Se Aori falhar em se tornar um exorcista, ele será rotulado como um perigo e eliminado, então ele deve trabalhar duro e passar no teste. Com isso, todos vão para seus quartos, e Aori pergunta a Cucu onde é o quarto dele. Cucu diz para ele não ser estúpido porque eles não vão deixar uma bomba relógio como ele ficar sem supervisão. Aori vai dividir o quarto com Cucu, que não está nada satisfeito em fazer isso, mas alguém tem que assumir a responsabilidade. De repente, Aori começa a encará-lo com uma expressão de insatisfação no rosto, e Cucu pensa que ele simplesmente não está feliz em dividir o quarto com ele. No entanto, Aori se curva diante dele e pede que ele o treine para que ele possa passar no teste em uma semana. Cucu cospe o chá ao ouvir isso e pergunta que tipo de provocador se curva assim para um cara que o venceu. Aori diz a ele que não tem orgulho e aceita que Cucu é muito mais forte que ele, então precisa de sua ajuda. Cucu fica surpreso com sua humildade e diz que ia treiná-lo de qualquer maneira porque Zati ordenou que ele o fizesse. Mais cedo, quando Aori desmaiou no saguão de treinamento, Zati disse a Cucu que ele o treinaria e ele foi realmente contra a ideia porque odeia provocadores do fundo do coração. Zati apenas disse a ele que seria a melhor coisa não apenas para Aori, mas para Cucu também, e no final, ele aceitou a ordem. Agora, enquanto escovam os dentes juntos como um casal que acabou de começar a morar junto, Cucu espera que Aori seja um covarde, que tenha medo do teste e fuja. No dia seguinte, Aori desafia os gênios rosas novamente e fica sem bateria muito rapidamente. Cucu diz a ele que ele está indo com força total desde o início e diz para ele conter mais seu poder. Aori não tem ideia de como fazer isso, e Cucu diz para ele imaginar algo como reduzir a chama de um isqueiro ou apagar uma fogueira, mas se ele conseguir imaginar algo mais único e pessoal, funcionará melhor. Aori não consegue fazer isso e no final, desmaia após derrotar 35 espíritos de treinamento. No dia seguinte, Ren, Hajime e o outro loiro decidem ver o progresso de Aori e ficam impressionados que ele consiga chegar aos 30 tão facilmente, apesar de ter despertado apenas há 2 dias. No entanto, ele desmaia no 31º. Então, ele pensa em uma ideia única. No dia seguinte, ele se enche de cafeína para não adormecer, mas mesmo assim, ele só consegue vencer 41 bonecos de treino. No dia seguinte, ele se torna mais eficiente e vence 49 bonecos, e até a Gótica decide ver o que ele está fazendo. Não importa o que Aori faça, ele não consegue nem cruzar a marca da metade, e Cucu continua dizendo a ele para imaginar algo que o ajude a controlar seu poder. Mesmo no final do 6º dia, Aori não fez nenhum progresso e decide se distrair comendo alguns pães recheados. Cucu pergunta como ele pode ser tão despreocupado quanto o grande teste é amanhã, porque Zati não estava mentindo quando disse que as pessoas aqui vão torturá-lo e matá-lo se ele falhar. Cucu começa a melhorar o visual enquanto diz a Aori que ele não passará de ossos quando as pessoas acabarem com ele. E isso lembra Aori de algo. Ele diz que precisa ir para casa imediatamente, e Cucu pensa que ele finalmente vai amarelar logo antes do evento principal. No entanto, Aori está apenas preocupado que deixou a porta do quarto aberta quando Cucu o atacou, e as fotos e pertences de Akari estão expostos. Ele sente que algum pervertido pode tentar roubá-los, mas Cucu acha que isso é apenas uma desculpa para fugir. Aori diz a ele que não vai fugir, porque seu único objetivo na vida é se vingar por sua irmã. No dia seguinte, é hora de seu teste final, e todos da escola se reuniram para assistir. Os professores que odeiam Aori por suas habilidades têm certeza de que ele falhará e eles se livrarão dele e começam o teste com um sorriso maldoso no rosto. Aori começa a derrotar os espíritos artificiais rapidamente com sua espada de chamas, mas ele ainda não consegue controlar seu poder e cai para 30% de bateria antes mesmo de derrotar 30 dos espíritos. Seus colegas torcem para que ele faça o seu melhor, mas então algo dentro de Cucu estrala e ele começa a insultar Aori. Ele o chama de um pedaço de lixo provocador que é só conversa e nenhuma ação. Seus colegas se voltam contra ele e perguntam que diabos ele está fazendo, mas Cucu continua a provocar um provocador profissional com um sorriso presuntuoso no rosto. Logo, as pessoas que odeiam Aori também entram na onda e começam a xingá-lo em voz alta. Eles dizem para ele se apressar e falhar logo, mas Aori continua derrotando os espíritos artificiais enquanto suporta seus insultos. Tudo isso o lembra da época em que começou a criar conteúdo de rage bait e os comentários negativos o assustavam até a morte. Ele pensou em desistir, mas sempre que via a irmã tossindo sangue, percebia que nada poderia assustá-lo mais do que aquilo. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro suficiente para tratá-la. E naquele momento, ele começou a ver seus inimigos como as pessoas que o ajudavam a ganhar dinheiro através de seu ódio. Esse momento o ajudou a controlar suas emoções. E Aori é capaz de usar o mesmo sentimento para canalizar seu poder adequadamente. Sua espada de chamas fica menor e mais afiada, e ele consegue derrotar 100 bonecos de treino sem desmaiar. Ninguém consegue acreditar no que vê, mas Aki percebe o brilhantismo do plano de Cucu. Cucu deliberadamente virou a multidão contra Aori, deixando-o entrar no espaço mental correto como um provocador, e foi assim que ele conseguiu controlar seu poder. No entanto, o cara de cabelo comprido que mais odeia Aori não consegue engolir esse resultado, e ele ativa a máquina novamente, convocando a versão mais poderosa dos bonecos de teste. Coincidentemente, Aori também não estava satisfeito em passar nos testes e libera seu lado selvagem, demolindo também os espíritos fortes. Ele eventualmente derrota 161 espíritos, e então a máquina fica sem energia. Todos ficam surpresos porque Aori acabou de quebrar o recorde de mais espíritos derrotados em um teste. Isaac se elogia por ter emparelhado Aori com Cucu. No dia seguinte, Aori começa oficialmente a escola e fica chocado ao perceber que eles têm que estudar matérias normais também. Assim que a aula termina, Ren diz para ele ficar à vontade para pedir ajuda se sentir que está travado, e imediatamente começa a tirar uma selfie.
Hajime chega lá para a próxima selfie e pede ao cara loiro Mo para se juntar a eles também. Enquanto Mo explica que é tímido com as câmeras, a Ori começa a se perguntar quais habilidades cada um deles tem. Hajime diz que está feliz por ele não ter sido torturado, e ele diz que é tudo graças a Cuckoo. Ele se vira para agradecê-lo adequadamente, mas Cuckoo está irritado depois de ver a Ori enlouquecer ontem. Ele o acusa de ser outro provocador que prospera quando as pessoas estão com raiva dele. A Ori diz que não é bem assim, mas então a gótica Yuru diz aos dois para calarem a boca. Ela diz que qualquer um com habilidades ofensivas tem uma personalidade terrível, e isso inclui Cuckoo também. Cuckoo fica ofendido que Yuru tenha colocado ele e a Ori na mesma categoria. Ele diz para ela retirar o que disse e eles começam a mandar um ao outro se ferrar. Nesse momento, Zack chega para dizer que tem uma missão para eles, e vai deixar a Ori perder a virgindade nessa missão. Ele então se pergunta quem enviar junto com ele, porque exorcismo é trabalho em equipe, e assim que vê Cuckoo e Yuru ainda brigando, ele tem a ideia de colocá-los na mesma equipe. Naquela mesma noite, a Ori, Cuckoo e Yuru são enviados na missão em uma van, onde logo chegam a um estúdio de câmeras ou algo assim. Eles se perguntam por que diabos estão lá quando de repente, um homem loiro se aproxima deles com uma secretária e começa a falar. Ele diz a Ori que é aqui que eles terão que começar a trabalhar, e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre esses centros de tecnologia. A Ori está confuso, e pergunta quem diabos é ele. É quando o loiro revela que ele não é outro senão o próprio Zack disfarçado, já que ele se destaca demais com suas roupas de monge. Ele estava prestes a começar a explicar a missão para eles, quando de repente, um grupo de 3 jovens mulheres se aproxima de Zack e começa a chamá-lo de bonito e alto. Zack fica um pouco surpreso e oprimido quando elas começam a pedir seu número e se oferecem para um jantar romântico. Zack tenta murmurar que é um monge que jurou renunciar às coisas materiais da terra. Mas algumas coisas materiais nunca mudam, enquanto ele observa as personalidades grandes e suculentas das garotas e derrete enquanto as garotas conseguem levá-lo para jantar e fazer cardio. Mais tarde, a Ori pensa em como algumas pessoas morrem de sede enquanto outras afogam em um rio do Himalaia. A secretária, chamada Kiko, que chegou com Zack, percebe que terá que lidar com tudo agora, e diz aos alunos a ouvirem com muita atenção. Afirma que eles começaram a captar sinais de espíritos cerca de 1 hora atrás do prédio da Big Camera, onde um cliente ficou gravemente ferido. Ela afirma que eles podem estar lidando com um grupo de contas fantasmas aqui. Isso confunde a Ori, e ele pergunta se as contas mortas enxameiam como abelhas ou algo assim. Mas Cuckoo diz a ele que contas fantasmas são seres digitais, o que significa que precisam recarregar periodicamente. Caso contrário, deixarão de existir. É por isso que lojas de eletrônicos inevitavelmente se tornam pontos quentes de atividade paranormal. Antes que a Ori pudesse processar todas essas informações, Yuru fala e exige com raiva saber mais uma vez a razão pela qual ela foi colocada na mesma equipe com esses 2 perdedores, alegando que parece um ataque pessoal a ela. Cuckoo não se importa muito com os comentários dela, mas a Ori tenta se defender, alegando que Cuckoo é um esquisito, mas ele mesmo é tão normal quanto parece, e não é nada como Cuckoo. Yuru diz pra ele calar a boca, pois caras normais não riem quando estão enlouquecendo. Ela então começa a olhar para o telefone, percebendo que seu streamer favorito vai começar a transmitir em breve, e se ela não enviar a ele um monte de superchat, ele acabará esquecendo dela. A Ori está confuso com esse comportamento, pois ela deveria se importar mais com a missão do que com seu streamer. Yuru diz pra ele fechar o bico, pois ela nunca quis ser exorcista em primeiro lugar. Mas Kiko a interrompe dizendo a todos para se concentrarem na missão. Ela diz a eles que a missão será se livrar de todos os espíritos dentro do prédio, e os informa que eles já removeram todos os clientes e funcionários, então isso não deve ser um problema. Além disso, de acordo com seus dados, apenas contas de baixo nível estão dentro do prédio agora, então eles não devem ter problemas para lidar com elas, mas diz para ficarem alertas e vigiarem suas costas o tempo todo. Logo eles entram na loja, que está completamente deserta. A Ori se sente estranho, pois nunca viu uma loja de eletrônicos tão vazia. Mas Yuru diz para ele acompanhar, pois ela gostaria de acabar com essa farsa o mais rápido possível e voltar para casa. A Ori se sente um pouco agitado e nervoso, então ele diz a Yuru para ser mais cuidadosa e menos indiferente. Mas antes que ele pudesse completar sua frase, um fantasma aparece atrás de Yuru e tenta tocá-la. A voz de Aori fica presa na garganta de pânico, mas Yuru nem perde o ritmo e facilmente se esquiva do ataque antes de pegar seu telefone e ativar sua habilidade especial que transforma sua mão em uma arma estranha e assustadora. Ela imediatamente a usa para atirar uma coisa pegajosa no espírito, que fica preso na substância gomosa e fica imóvel. Aori fica impressionado ao ver uma habilidade tão estranha, mas Cuckoo diz para ele não chegar muito perto dela, pois ela é uma stalker certificada. Ele afirma que ela é uma fã de algum grupo de banda de K-pop e está em um relacionamento parasocial com um dos membros. Ele afirma que ele o segue em todos os lugares, curte todas as fotos dele, dá zoom nelas para encontrar cada detalhe menor, o que lhe dá uma ideia de onde essa pessoa está, e ela até verifica os reflexos nos olhos dele para ter certeza de que não há nenhuma mulher perto dele. Ela também tem inúmeras contas que criou para contornar os banimentos de IP que continuava recebendo por ser assustadora. Cuckoo diz para ele não ser muito amigável com ela, pois ela é um pedaço de meh extra pegajoso e delirante de primeira classe. Yuru ouve tudo isso e diz para eles não chamarem o cara que ela ama apenas de membro de K-pop. Ela afirma que o nome dele é Kira, e ela não é uma stalker em um relacionamento parasocial. O amor dela é a forma mais pura de amor que existe, e ninguém pode ficar entre eles. Com isso, o espírito que ela capturou explode e a gosma retorna para ela. Cuckoo afirma que caso em questão, Yuru é uma esquisita, e as habilidades de um exorcista dependem muito da maneira como eles usam seu telefone também. Isso de repente o faz perceber que a razão pela qual ele tem habilidades de fogo é porque ele é um provocador que usou a maior parte do tempo e do telefone para deixar as pessoas com raiva dele. Antes que ele pudesse entender o conceito adequadamente, Yuru se vira para ele e atira sua gosma nele. Ele fica chocado e incapaz de se mover.
Mas acontece que havia um espírito atrás de Yuru que Yuru parou, e sem uma única palavra, Cucu também pula com sua marreta destruindo aquele fantasma. Após isso, eles ficam costas às costas, prontos para enfrentar os fantasmas. Aori fica chocado, pois momentos atrás Cucu e Yuru estavam se atacando, mas de repente eles estão se movendo com tanta sinergia que parece que são melhores amigos. No momento em que os vê destruindo um monte de fantasmas, eles percebem que esses dois devem ter feito a mesma coisa milhares de vezes. E depois de trabalharem juntos como uma equipe por tanto tempo, eles não precisam mais pensar nos movimentos ou na posição da outra pessoa. É quando ele percebe por que o trabalho em equipe é tão importante nesta profissão. De repente, um fantasma aparece atrás de Yuru e Cucu tenta esporderá-los. Então, sem hesitação, Aori pula entre eles, errando-os por centímetros e agarra sua chama, destruindo o espírito em um instante. E vira para ele sorrindo, alegando que sabe o que é trabalho em equipe. Mas em vez de ser elogiado, eles dizem para ele ter mais cuidado, pois ele poderia facilmente tê-los matado com sua habilidade. Enquanto discutiam sobre isso, alguns ladrões parecem ter invadido a loja e estão roubando rapidamente tudo que podem, pensando que tiraram a sorte grande, já que não há uma única alma na loja agora. Mas enquanto estavam ocupados colocando tudo que podiam em uma bolsa, um dos ladrões carecas é arremessado por um fantasma. E quando o outro ladrão olha para cima, fica horrorizado ao ver um fantasma gigante que tem o careca em sua mão de unhas compridas. De volta à outra parte da loja, Yuru reclama de como nunca quis ser exorcista, já que é uma amante, não uma lutadora. Mas ela não teve escolha, pois essa era a única coisa em que ela era boa. Além disso, ela também precisa de dinheiro para sustentar sua estranha dedicação de enviar um monte de superchats para seu streamer favorito, o que não lhe deixa escolha a não ser aceitar esses trabalhos perigosos, não importa o quão tolos sejam. Ela continua usando sua arma de gosma para parar e prender cada fantasma em seu caminho, enquanto Cucu usa sua marreta para destruí-los um por um, enquanto ele grita para Ori parar de tagarelar e começar a trabalhar. Yuru começa a ficar brava com Cucu mais uma vez, alegando que ela não é compatível com nenhum exorcista do tipo ataque, e entre eles, ela acha Cucu especialmente irritante. Mesmo enquanto discutiam, eles não perdem um único ritmo e destroem outro fantasma com facilidade. É quando Yuru se vira para Ori e diz a ele que embora Cucu seja um pedaço de meh, suas habilidades são de primeira linha como um exorcista do tipo ataque, o que significa que eles não precisam de mais nenhum deles na classe, especialmente um que empunha chama azul. Logo, eles chegam ao último andar do prédio, onde encontram imediatamente os dois ladrões mortos pendurados no teto. Aori fica chocado, mas Yuru logo avista o espírito e o ataca com sua gosma, enquanto Cucu corre em direção a ele e o golpeia com sua marreta. Para surpresa deles, porém, o espírito não sequer sofre um arranhão e se vira antes de dizer a eles para se mandarem, pois ela estava apenas decorando uma boneca que tinha. Cucu imediatamente percebe que algo está errado, e este não é um espírito normal. Ele percebe que eles estavam esperando apenas espíritos de baixo nível, e não estão prontos para um espírito desse grau. Então ele diz a Yuru para recuar, alegando que eles precisam sair imediatamente. Mas Yuru se recusa, pensando que ela já capturou o espírito, então é apenas uma questão de tempo até que eles o exorcizem. Mas ela subestimou completamente a força do inimigo, pois o espírito rompe facilmente a gosma e consegue arrancar Yuru do chão, trazendo-a perto de seu rosto, alegando que ela vai deixar Yuru bonita também. Cucu imediatamente corre em direção a ela com sua marreta e atinge o espírito com toda a sua força, mas o espírito se cura imediatamente e arremessa Cucu para longe em um instante. Quando a poeira baixa, Aori encontra Cucu deitado em um ursinho de pelúcia. Ele pergunta imediatamente o que diabos está acontecendo e por que esse fantasma é tão forte. Cucu diz a ele que algumas das contas fantasmas podem ter habilidades especiais, conhecidas como maldições. Essa conta fantasma parece ser uma amaldiçoada, o que não se enquadra na categoria de um espírito de baixo nível. Ele afirma que esse espírito é definitivamente uma conta fantasma de nível médio ou alto, e geralmente eles formariam uma equipe especial e formulariam um plano antes de enviar a equipe para finalizar a conta. Mas agora eles não têm nada, e se continuar assim, muito em breve todos os três estarão mortos. Aori volta seu olhar para Yuru, que está lutando e tem seus braços quebrados como um graveto e seus gritos morrem quando o fantasma a joga no chão, nocauteando-a. Cucu diz a Aori para correr, pois ele será apenas uma distração neste ponto. O fantasma começa a espremer a cabeça de Yuru, então Cucu usa seu ataque de marreta para tentar pará-lo, mas o poder de regeneração dela é muito alto e não a afeta. Nesse momento, Aori joga um ursinho de pelúcia coberto com chama demoníaca e atinge o fantasma no braço, fazendo-a soltar Yuru. Cucu a pega e todos começam a fugir imediatamente. Eles se escondem rapidamente nos andares inferiores, quando Cucu percebe algo e agarra o braço de Aori que ainda estava queimando com a chama demoníaca. Aori fica horrorizado, pois viu o que ela faz com as pessoas vivas, mas nada acontece com Cucu. Ele afirma que se sua teoria está correta, os efeitos da chama demoníaca foram revertidos, desde que um humano a impunha, tornando-a completamente inofensiva para humanos, embora fatal para os demônios. Ele aponta para o espírito gigante cuja mão ainda não se curou do ataque de Aori. Eles formulam um plano onde Aori ataca o fantasma por trás, causando uma ferida aberta que não se regenera, e Cucu segue atacando repetidamente com sua marreta, causando uma tonelada de dano. Com raiva, o fantasma se torna uma Beyblade, arremessando Aori para a parede. O fantasma logo os encurrala, mas em vez de sentir medo, Aori sente a adrenalina aumentando nele e ele começa a ficar animado para a luta. Ele arremessa outro ursinho de fogo no fantasma, mas ele desvia e agarra Aori fora de posição. Ela teria acabado com ele ali mesmo se não fosse por Yuru, que se levanta e atira sua gosma no fantasma. Com raiva de que sua transmissão já começou, ela diz aos outros para terminarem rapidamente, pois ela tem uma sequência de ser o primeiro superchat para Kiriha. Aori e Cucu imediatamente começam a trabalhar, batendo muito na conta fantasma que tenta se libertar da gosma. Mas nesse momento, Kiriha recebe um superchat de outra garota. Isso irrita Yuru e seu aperto aumenta ao redor do corpo do fantasma. Eles rapidamente começam a atacar o espírito de todos os ângulos e finalmente desferem um golpe mortal, exorcizando o espírito para sempre.
Todos se sentem aliviados, pois nenhum deles jamais derrotou um espírito de nível médio antes, e Cucu afirma que eles precisam voltar e relatar tudo o mais rápido possível. Enquanto eles estavam saindo, porém, de repente Iori sente algo atrás dele, mas antes que ele pudesse se virar, Yuru e Cucu começam a chorar lágrimas de sangue e caem no chão imóveis, enquanto de um dos aparelhos de TV próximos, o espírito da conta Sad Boy aparece, pronto para enfrentar outro usuário da chama demoníaca. A respiração de Iori prende em seus pulmões enquanto ele olha para o demônio com descrença, enquanto as memórias de sua irmã morrendo em sua cama, implorando por ajuda, passam por sua mente. Ele começa a ofegar como uma fera selvagem, e logo perde completamente o controle sobre si mesmo, e puxa sua lâmina flamejante antes de correr para o espírito e tentar socá-lo. O Sad Boy nem pisca, e mantém sua posição enquanto Iori começa a socá-lo de todos os ângulos que consegue encontrar. Mas a chama brilhante queimando ao redor do espírito bloqueia todos os ataques completamente, forçando Iori a recuar e repensar sua estratégia. O Sad Boy olha para Iori e suspira tristemente, antes de perguntar se isso é o melhor que ele pode fazer. Iori fica chocado, pois deu o seu melhor agora. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos estouram com sangue, sua visão fica vermelha e ele cai no chão. Ele fica atordoado e se pergunta o que diabos acabou de acontecer com ele. Como o Sad Boy já sabia o nome dele, e por que diabos ele apareceu aqui sem motivo algum? Com pura força de vontade e tenacidade, Iori continua a se mover enquanto luta para alcançar seu telefone e diz ao Sad Boy que vingará sua irmãzinha Akari, não importa o que aconteça. O Sad Boy parece reconhecer esse nome e diz a ele que a morte dela no hospital foi realmente triste, pois todos os esforços dele foram em vão quando ele foi forçado a matá-la. Então talvez tenha sido Akari quem morreu em vão, e nada pode ser feito a respeito. Isso atingiu o ponto fraco de Iori, pois ele se lembra de como a irmã costumava rir e brincar, e ele força seu próprio corpo a se mover. Mas tudo o que ele podia fazer é olhar diretamente nos olhos do fantasma, enquanto diz ao Sad Boy que vai matá-lo não importa o que aconteça. Sad Boy simplesmente ri, e até Iori sabe que ele é fraco demais para fazer qualquer coisa, e tudo o que está fazendo é falar um monte de bobagem que não pode cumprir por causa de sua própria fraqueza. Sad Boy levanta as mãos e imediatamente todo o seu braço é envolto em chamas, enquanto ele diz a Iori que para dizer adeus ao mundo, mas promete que há uma pequena chance de que ele possa retornar a este mundo na forma de um fantasma se tiver algum assunto inacabado. Iori percebe que não há nada que ele possa fazer neste momento e fecha os olhos, pedindo desculpas a Akari e aceitando sua própria morte. Mas quando o Sad Boy usa suas chamas para tentar acabar com ele, uma rajada de vento extremamente forte bloqueia as chamas e as anula. Iori fica chocado, pois o prédio está fechado, então de onde diabos veio esse vento? Mas ele não fica confuso por muito tempo, quando Zack se revela, largando sua peruca loira e ficando cara a cara com Sad Boy. O espírito sorri e pergunta quem diabos é ele, e Zack responde que é um exorcista e professor de Iori. Antes que o espírito pudesse reagir, Zack tira todos os 3 alunos do perigo imediato, o que surpreende até o Sad Boy, que percebe que Zack não parece um fracote como as outras 3 crianças. Aori começa a ficar preocupado com Cucu e Yuru, mas Ashi diz para ele não se preocupar muito, pois eles não estão mortos e seus poderes os protegerão por enquanto. Aori continua chamando por eles, e logo Cucu abre os olhos alegando que está com uma terrível dor de cabeça, enquanto até Yuru abre os olhos tentando lembrar o que diabos acabou de acontecer. Zashi começa a chorar pedindo desculpas aos alunos, alegando que não queria deixá-los sozinhos, mas as mulheres não o deixavam ir e queriam levá-lo para um passeio selvagem. Ele teve que despachá-las rapidamente e então correu imediatamente para eles. Aori diz a Zashi para esquecer tudo isso, pois este pode não ser o momento certo. Antes que ele pudesse avisar os outros, Sad Boy envia outra rajada de chamas diretamente para eles. Mas nenhuma delas atinge o grupo, pois uma pseudo-barreira invisível os protege de todos os lados. Aori nunca viu nada assim antes e pergunta o que diabos está acontecendo. Cucu tenta explicar que este escudo é um dispositivo especial criado pelo laboratório, que mantém de fora todas as ondas eletromagnéticas por 3 minutos, mas pode quebrar se uma entidade física entrar nele. O crânio grosso de Aori não consegue compreender tudo isso tão rapidamente, mas Ashi explica que a barreira mantém afastados todos os fantasmas e seus ataques por 3 minutos, após os quais eles estarão por conta própria. Ele diz para eles aguentarem firme, enquanto ele mesmo se levanta e elogia Aori por fazer um bom trabalho. Aori está confuso, pois ele nem fez nada, mas Ashi afirma que até mesmo sobreviver contra o Sad Boy com pura força de vontade foi um feito em si, e por isso ele deve manter a cabeça erguida. Aori luta para conter as lágrimas enquanto as palavras positivas do professor tocam sua alma. Zashi diz a todos para ficarem para trás, enquanto pega seu leque e cria uma carpa mágica no ar, pronto para enfrentar um dos fantasmas mais perigosos da história. Sem perder um único minuto, Zashi o ataca com seu peixe mágico e consegue acertar um bom golpe que empurra o fantasma para as arquibancadas enquanto ele cai. Ele continua a forçar seu ataque e atinge o espírito mais uma vez, mas desta vez, Sad Boy estava pronto e consegue bloquear o ataque. Ele sorri, alegando que se ele é o professor de Aori, isso significa que sua morte acabaria criando uma conexão muito forte de Aori com o mundo, e ele renasceria como um espírito. Imediatamente, o fantasma começa a banhar Zashi com sua chama mágica, enquanto ele desvia e se esquiva dos ataques um após o outro, antes de lançar um contra-ataque próprio. Aori percebe que Zashi está em um nível completamente diferente deles. Ele pergunta a Cucu que tipo de cibercinese Zashi está usando, e Cucu responde que Zashi não está usando nenhuma cibercinese, pois ele não tem nenhuma.
Ele está simplesmente canalizando seus poderes espirituais brutos em magia, com a ajuda de um conversor digital, e o leque é o mecanismo principal para ele ser capaz de fazer isso. Ele afirma que Zashi é um dos exorcistas da geração mais velha, que nunca foram ensinados a lidar com os fantasmas digitais desta era, e é por isso que novas gerações de caçadores de fantasmas são necessárias, cujos poderes são nativos do mundo digital, para que possam lidar melhor com esses espíritos, quando inevitavelmente atacarem a humanidade. Os olhos de Zashi começam a sangrar, o que preocupa Aori. Mas Cuckoo diz para ele não se preocupar. Ele afirma que Zashi é muito mais forte do que isso, e se Sad Boy fosse um fantasma real, e não um digital, Zashi poderia ter apagado da existência em minutos. Mas quando esses exorcistas analógicos da velha geração canalizam seus poderes espirituais através de um conversor digital, a magnitude de seu poder diminui em 90%, o que significa que Zashi está tecnicamente lutando apenas com 10% de suas verdadeiras habilidades. Aori observa ansiosamente Zashi ser encurralado por Sad Boy. Mas exatamente quando ele pensou que tudo estava perdido, Zashi simplesmente sorriu e criou mais 2 peixes com sua magia e atacou Sad Boy com todos os 3 simultaneamente. Aori fica chocado, mas Cuckoo continua seu despejo de exposição, alegando que Zashi é um exorcista gênio e se destacou aos 18 anos quando derrotou um demônio de classe Calamidade, o que lhe rendeu o título cafona de Lenda Viva. Aori fica chocado por estar sendo ensinado por uma lenda real e pergunta por que diabos o exorcista mais forte se tornaria professor. Cuckoo responde que ninguém sabe. Mas um dia, Zack decidiu se aposentar do serviço ativo e assumir o papel de liderança e treinar a nova geração de exorcistas para lidar com esses demônios de hoje. Aori parece impressionado, mas ao mesmo tempo preocupado. Mas Cuckoo diz para ele não se preocupar, pois ele não acha que haja chances de Sad Boy vencer contra o maior exorcista do mundo. Nesse momento, Zack exibiu um belo ataque triplo que forçou o espírito a recuar. E quando a poeira baixou, o Sad Boy não estava em lugar nenhum. Aori pergunta se ele destruiu o espírito, mas Zack responde que infelizmente ele escapou, o que significa que eles terão que ser extremamente cuidadosos a partir de agora. Todos se sentam aliviados por esse pesadelo ter acabado, enquanto Zack diz a eles que o Sad Boy não estava lutando com toda a sua força, pois sua carga estava acabando, então basicamente ele estava lutando no modo de economia de energia. Cuckoo fica irritado ao perceber que eles basicamente perderam uma oportunidade incrível de exorcizar o fantasma, mas Zack diz para eles não pensarem muito nisso, pois o mais importante foi que todos saíram ilesos. Ele abraça a todos, o que dá a Aori uma nova perspectiva de sua própria fraqueza, e ele se vira para Zack, alegando que tem um novo objetivo na vida agora, e quer se tornar exatamente como Zack. Zack ri disso e diz que todos devem voltar para a escola e descansar um pouco também para se recuperar, para que possam treinar ainda mais. Todos logo retornam para a academia. E enquanto Zack foi chamado para uma reunião, Aori e Cuckoo trocam de roupa e vão para o consultório da enfermeira, onde encontram Yuru completamente remendada e novinha em folha. Aori não entende como todos os ferimentos dela puderam desaparecer tão rapidamente, quando a enfermeira, chamada Mina, surge de trás de uma porta e diz para ele não se preocupar com seus ferimentos. Ela tira uma foto dele em seu telefone e usa sua habilidade para literalmente photoshopar sua saúde de volta. Logo, o resto de seus colegas de classe também entra no consultório, mas Aori, Cuckoo e Yuru não estão realmente com vontade de se divertir. Eles têm um olhar determinado em seus rostos, enquanto dizem a seus colegas que estão saindo para treinar, pois não querem ser humilhados tão gravemente novamente. Antes que eles pudessem sair, Mina diz para eles olharem suas baterias, e eles logo percebem que estão basicamente sem energia espiritual. Não importa muito para eles, porém, pois se não podem treinar seus poderes espirituais, então treinarão seus músculos e ganharão eficiência de qualquer maneira possível. Então, um dia, eles podem se vingar e matar o Sad Boy de uma vez por todas. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo você na próxima.
片割れ時だ。お前に会いに来たんだ。大変